Algo que eu tava pensando essa semana, e as orações que a gente faz. Você talvez faz alguma oração para Deus assim: ai, Senhor, me livra dessa situação. Ai, Senhor, muda o meu jeito de ser. Ai, Senhor. E aí eu tava pensando no meu trabalho assim: não adianta a gente orar para Deus tirar alguém da nossa vida ou tirar a gente de alguma situação se nós mesmos continuamos tendo esse tipo de comportamento. E eu quero falar sobre um assunto que nós fugimos muito dele, principalmente as mulheres, né? Que é sobre a inveja e a fofoca. Quantas vezes nós já estivemos em lugares onde nós percebemos que tinha muita fofoca, uma mulher falando da outra, uma situação e aquele comentário, por mais que você pense assim, que não é um comentário maldoso, mas a pessoa acaba comentando aquilo com você e daquele assunto vai deslanchando. Por fim, você está fofocando. Todas nós já tivemos esse tipo de situação. E muitas vezes nós não temos coragem de falar para a pessoa: olha, eu não quero falar dessa pessoa, eu não quero. Tem um versículo que fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porém, se os seus olhos forem maus, né, que grandes trevas serão. E isso é muito importante nós entendermos, que a fofoca é algo que ela destrói a nossa vida, ela destrói as amizades, destrói qualquer tipo de relacionamento. Porque muitas vezes você comenta algo na rasa intenção de achar que aquilo não vai passar para frente. Só que você comenta com uma pessoa errada, porque aquela pessoa não tem a mesma responsabilidade que você e acaba transmitindo, né, a mensagem e a mensagem vai como um vento, como um pássaro. E o que eu tenho pensado? Como nós precisamos hoje em dia entender a importância de parar com esse hábito que é de fofocar, porque tá muito feio. Principalmente o que eu ando vendo hoje na internet: a pessoa faz um comentário, ela usa vídeo de outras pessoas para comentar sobre aquele vídeo, e elas faz review, né? Ela pega aquele vídeo e faz um outro conteúdo em cima daquele vídeo e começa a comentar coisas que muitas vezes você nem sabia, você passa a saber daquela situação naquele momento. E Deus, ele não se agrada nada disso. Eu acho que todas as vezes que nós estivermos envolvidos em fofoca, nós vamos estar dando passos para trás na nossa vida. Todas as vezes que nós dermos ouvido para fofoca e que a gente também fofocar, e é do mais simples que for. É desde um comentário até sobre a roupa de alguém, sobre como a pessoa tá vivendo, sobre, sabe? Por mais que tenha aquela coisa que fala: ah, não tô comentando, mas estou falando a verdade. Muitas vezes isso não vai ajudar ninguém em nada. Coloca na sua cabeça assim: toda vez que você for fazer uma fofoca de alguém, você lembra. Isso vai estar. Eu gostaria que tivessem também fazendo esse comentário sobre a minha vida. Será que se eu tivesse na frente dessa pessoa, eu falaria isso para ela? Ou será que esse assunto é um assunto que eu devo estar comentando? Eu vou poder ajudar algo na vida dessa pessoa? Então, são perguntas muito importantes que nós devemos começar a fazer a nós mesmos, principalmente quando nós estivermos em roda de conversa, porque às vezes a gente começa a falar de pessoas e as pessoas não estão nem ali para se defender. E às vezes você começa a fazer um comentário sobre vida de pessoas que você não vai ajudar elas em nada. Então, assim, comece a se policiar e presta bastante atenção se você está fazendo comentários sobre outras pessoas. E pare com isso. Assim, claro que a gente não vai. Claro que nós não vamos conseguir mudar o mundo inteiro, né? Principalmente na era das redes sociais, onde as pessoas, elas falam, fazem comentários maldosos contra outras pessoas. Mas será se essas pessoas se encontrassem com aquelas com quem elas estão falando? Será que elas teriam coragem de falar tudo que elas estão falando na frente da pessoa? Questões que às vezes eu me faço a mim mesma, sabe? E Deus, ele tem ultimamente me incomodado muito sobre esse assunto em relação à fofoca, porque a fofoca, ela destrói relacionamentos, ela destrói famílias, ela destrói amizade, ela destrói tudo. E eu gosto muito de lembrar sobre aquele versículo que fala sobre que em tudo nós vamos prestar contas. E às vezes eu já pensei mal de algumas pessoas. E quando eu tive esse pensamento, eu senti como Deus falasse comigo assim: sabia que eu amo essa pessoa assim como eu amo você? E eu ouvi isso também uma vez
E eu comecei a ficar mais consciente sobre os comentários, sobre as conversas paralelas com outras pessoas. Então, todas as vezes que você for fazer algum comentário sobre outras pessoas, comece a se perguntar, fazer essas perguntas. E por um acaso, se você tem uma amiga, né, que gosta sempre de estar te ligando para contar uma fofoquinha, comece a já parar com isso. Lembre que em tudo nós vamos prestar contas a Deus. Lembre que você pode estar difamando a imagem de alguém. E se essa pessoa tiver errado, você não vai poder ajudar ela, você mesmo chegando falando para ela. Então não fale mal dessa pessoa. Nós precisamos entender que nós atraímos aquilo que nós somos. Então, se nós queremos atrair coisas boas, pessoas boas para nossa vida, é necessário que nós comecemos a ter atitudes boas e comportamentos bons que ilumina a nossa vida, que ilumina, que traz luz para nossa alma, e não comportamentos que vai nos deixar nas trevas, que vai nos levar à escuridão e até mesmo à morte espiritual também, que é muito sério isso. E a fofoca é uma dos maiores causadores dessa morte, dessa treva na vida das pessoas, né? A gente ouve tantas histórias de tragédias que aconteceram por causa da fofoca, por causa de conversas que não foram bem ditas. Você precisa entender que uma mulher sábia, uma mulher madura, uma mulher que glorifica o nome de Deus, ela não tem que compactuar com fofocas, ela não tem que saber não tem que querer ser uma pessoa fofoqueira. E as pessoas fofoqueiras, maldosas, elas sempre vão ter algo para te contar. E elas sempre vão querer te contar, porque elas vivem disso, elas se alimentam disso. Isso é o alimento dessas pessoas. Então, se você quer trazer coisas boas para sua vida, comece deixando de ser uma pessoa fofoqueira. E para isso a gente precisa nos confrontar a nós mesmos e começar a prestar atenção nos nossos comportamentos e falar: eu sou uma pessoa fofoqueira, eu gosto de fofoca, o que acontece quando eu ouço uma fofoca, né? Eu sei que muitas vezes a gente gosta de ouvir, né, assuntos de outras pessoas, mas isso também é fofoca. Então, nesse vídeo de hoje eu quero te alertar: se você quer ser uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher que traz luz para esse mundo, pare de fofocar. Pare de fofocar, porque isso não leva a lugar nenhum, só leva a uma vida ruim, uma vida pesada. E quando a gente fofoca das outras pessoas, a gente não tem tempo de cuidar da nossa própria vida. E para você conseguir ser uma pessoa melhor, você precisa de cuidar da sua própria vida. Pois bem, ficamos por aqui com esse assunto sobre a fofoca. Falei que eu ia falar sobre a inveja, mas não deu nem tempo. Eu gostaria de falar muito mais coisas, só que pro vídeo não ficar tão estendido assim, foi mais um alerta, assim, que eu tenho sentido mesmo da parte de Deus que tem vindo a mim sobre fofoca. Porque não adianta a gente falar: eu nunca cometi esse pecado, porque a gente tá sempre em alguma rodinha comentando alguma coisinha que às vezes a gente fala: não, mas não é fofoca, é só um comentário. Não, mas eu tô falando a verdade. E é fofoca, é falar da vida de outra pessoa, é algo que a gente não vai poder ajudar? Não fale. Então, eu tô colocando esse hábito na minha vida, porque eu sei que isso tem um peso muito grande e é uma corda que puxa a gente para trás. E a partir do momento que nós começamos a ter esse entendimento e essa consciência de que a fofoca, ela destrói pessoas, ela destrói relacionamentos, ela destrói a vida, a gente começa a levar isso mais a sério. Esse foi mais um bate-papo de hoje, do nosso momento pausa para o café agora. Deixa aqui nos comentários se você tem tido essa percepção também sobre esse assunto, que muitas vezes nós não gostamos de falar sobre ele, nós não gostamos de ouvir sobre ele, porque acaba, né, nos tocando e mexendo com a gente de alguma forma. Então, fica aí um alerta para você. Um beijo e até o próximo bate-papo. Tchau!